receber o palestrante da noite, o Roberto. Seja bem-vindo, Roberto. Boa noite a todos. Agradecer a casa pela oportunidade de trabalho. Sempre é muito bom estar aqui para fazer a reflexão. A gente sabe que o público da Casa Espírita, às vezes, alguns vêm num dia, outros vêm no outro. Na oportunidade que nós tivemos aqui, nós falamos sobre as emoções, que foi retirada desse livro Temas da Vida e da Morte, de Divaldo Franco. Manuel Filomeno de Miranda é o espírito, e também de uma psicografia do Divaldo, através da Joana, né? No Centro Espírita em Salvador. E ele fala sobre pensamentos e emoções, mais ou menos o que a nossa irmã leu para vocês e comentou. A gente vai entrar mais ou menos no campo científico do que ocorre conosco por causa das emoções e dos nossos pensamentos. E está nesse livro, está nessa psicografia, então, do Divaldo. Para nós lembrarmos, para quem teve na última exposição que eu estive aqui, deve fazer acho que 2 meses mais ou menos, a gente falou de emoções. Então a gente definiu o que são emoções. E a definição nos traz que é qualquer tipo de sentimento, aquilo que nós sentimos, né, que produza na nossa mente algum tipo de movimentação. Então, por exemplo, ódio é um sentimento, raiva, paciência, amor, caridade, compreensão, são sentimentos. E cada um deles, quando nós exercitamos, quando nós introjetamos na nossa mente, ele gera uma movimentação, seja positiva ou seja negativa. Sabe aquilo que fica batendo na nossa cabeça? Às vezes alguém fez alguma coisa para a gente começa, puxa, não deveria ter feito. É aquele sentimento ruim. Isso é uma movimentação na mente. Tua mente está trabalhando. E ao ela trabalhar, ela começa a armazenar esses sentimentos não muito agradáveis, não muito construtivo para nós. Então, isso é um sentimento negativo. Mas quando ele é algo bom, que você sente uma paz, o amor, a caridade, o perdão, ele é um sentimento positivo e a tua mente então está em movimento. Claro que muitas vezes nós passamos tanto por os negativos como pelos positivos, né? E cada um deles gera determinada situação na nossa psique, como também no nosso corpo orgânico, né? E por que nós devemos prestar atenção nas nossas emoções? Porque cada um de nós, ao exercitar essa emoção, nós canalizamos forças fisiopsíquicas para o nosso organismo, boas ou ruins. E isso vai depender tanto para nós podermos avançarmos como espírito, progressistas, ou vai nos estacionar, ou vai nos levar à condução ao leito da morte antes do planejado, antes daquilo que eu planejei no plano espiritual, quando de lá vir para a Terra. Então são sentimentos, né? Até eu falei que tem um filme Divertidamente, que explica, mostra assim no desenho bem como é que funciona: tristeza, o nojo, a alegria, a raiva, o medo. É um desenho bem bacana, quem puder assistir vai entender isso aí. Eu também dei uma exemplificação que nós podemos estar aqui na Casa Espírita recebendo a informação, né, de um determinado tema, por exemplo, o perdão, e esse sentimento que vai brotar dentro de mim, ele pode ser positivo ou negativo. Não deveria ser negativo, mas como sou eu que conduzo essa energia, eu posso conduzir ela de uma forma negativa, ou eu posso conduzir ela de uma forma positiva. Eu vejo a exposição doutrinária, eu me entusiasmo com ela e eu trabalho dentro de mim para que eu possa me modificar. Isso pode ser positivo. Agora, para alguns pode ser negativo, que eu assisto a palestra, eu vejo que eu tenho dificuldade, e aí eu começo a adoecer, eu vejo que às vezes eu não tenho condições de enfrentá-la, eu me aborreço e adoeço. Então, depende de como eu canalizo essa força, né? Ela pode ser tão positiva ou negativa, tá? Só para a gente compreender. Qual é a origem, então, dessas emoções? Das nossas experiências.
sejam elas das reencarnações passadas que cada um de nós viveu, sejam elas dessa encarnação, das origens, da cultura, da maneira que nós vivemos, mas são experiências que nós exercitamos no nosso dia a dia. São também dos nossos hábitos mentais, quer dizer, hábito de pensar em determinada coisa, não conseguir tirar do pensamento, e isso vai agregando um grande valor, seja ele positivo ou negativo, né? Se for positivo, claro que é bom, negativo é complicado. Também da nossa indisciplina mental e de comportamento, que nós somos muito indisciplinados quando nós pensamos. Quantas vezes a gente começa a fazer uma prece e de repente a gente está pensando no boleto que vai pagar amanhã, né? Ou no problema que tem que resolver, ou no chefe amanhã, ou no colega de trabalho. Quer dizer, isso é indisciplina mental, porque naquele momento do qual eu estou fazendo aquela prece, eu deveria me introjetar e me ligar com a grande energia do Pai, para que eu receba as benéficas. E aí eu dou uma voadinha, né, em termos de pensamento. Na busca do prazer, até a nossa irmã falou, às vezes a gente vem com pouco dinheiro, né, e acabamos querendo buscar, às vezes temos muito dinheiro também, e acabamos às vezes também tropeçando, né, nessas coisas. E também, mesmo nós medianos, né, na classe média também, às vezes a gente quer ter mais, né, e acaba também tropeçando, sempre pelo prazer do corpo, das coisas que queremos, né, e acabamos então, são situações que nós criamos. Essas emoções, quando elas estão desgovernadas, quer dizer, que eu não consigo dominá-las, e elas vão me levando, elas acabam fazendo com que cada um de nós transite nessa reencarnação em sofrimento. Se nós não soubermos trabalhar, nós sofremos com essas emoções. Com as positivas, não. Ah, mas eu amo demais o meu marido e eu sofro. Não, isso não é amor. Isso é posse, sentimento de posse, porque o amor é diferente. O amor não sofre, o amor não cobra, o amor não rejeita. O amor não tem ciúme, é diferente. Então, esses sentimentos, eu acabo sofrendo. E quando eu planto dentro de mim esses sentimentos, eu adoeço e eu chego à morte. Porque eu vou desgastando uma energia da qual eu recebi para cumprir a minha etapa reencarnatória, e cada sentimento ruim desse, eu acabo tirando um pouco dessa energia. E aí eu acabo voltando ao plano espiritual antes do tempo programado, né? E aí isso não é bom para cada um de nós. Nós temos que cumprir a nossa etapa. Bom, o que fazer para que nós saiamos dessa situação? Sempre nos esforçar para que possamos tirar essas energias que corroem, essas energias não muito boas, né, da nossa mente, das nossas ações, das nossas condutas, né? Buscar sempre as emoções positivas e substituir as negativas, as viciosas, por aquelas positivas que constroem, que avançam. E isso nós sabemos definir muito bem. Só que pelo orgulho, pela disciplina mental, né, a gente acaba tropeçando nessas emoções. E aí essa primeira parte foi que a gente falou na exposição passada. Agora vamos começar com outro ponto. Foi lido aqui no início sobre o pensamento. O pensamento é o nascedouro das nossas emoções. Ele é o nascedouro das doenças, ele é nascedouro da felicidade, da paz, da caridade, do amor, porque tudo começa no pensamento. Quando nós começamos a vir essas coisinhas da nossa mente, e pouco a pouco nós vamos trabalhando, e ali começam as nossas emoções. Elas podem ser positivas ou podem ser negativas. Sendo ele, o pensamento, esse agente que conduz a resultados desejados ou indesejados, nós temos que analisar cada pensamento que está brotando em nossa mente. Às vezes são coisas passageiras, que começa ali e daqui a pouco vai embora. Mas tem pensamentos que às vezes ficam martelando, até causam um grande problema na nossa vida. E ali é o nascedor.
É dali que se desencadeia várias situações de crimes, de amor, de perdão, de paz. Ali é o nascedor. Eu preciso observar o que anda passando na minha mente. Com que força esse pensamento está passando na minha mente. Porque ali, então, é o nascedor de tudo. Então, ele pode me equilibrar, como pode me desequilibrar. Todo esse esforço que nós fizermos para canalizar esse pensamento positivo, sempre vai beneficiar a nós e a quem está perto de nós. Porque nós emitimos energias. E tenho certeza que cada um já teve uma experiência de chegar perto de alguém e dizer, puxa, mas que coisa ruim. Ou, ao contrário, puxa, que bom ficar perto dessa pessoa. O que é isso? São energias. Energias do irmão que está ali contigo e ele tem um campo de energia. Se ela é negativa, ela te faz mal. Se ela é positiva, ela te faz bem. E você também, se a tua energia é positiva, vai fazer bem ao outro. Se ela é negativa, ela vai fazer mal ao outro. Isso é dentro da tua casa, isso é no teu trabalho, isso é no trânsito, isso é na sociedade. E aí nós aumentamos o fluxo de energias boas ou ruins nos ambientes. Se vocês prestarem atenção na hora da prece, a irmã pediu proteção à casa espírita, para que os espíritos ainda renitentes no mal não penetrem dentro da casa espírita. Por que será? Pelas energias, pela mente ainda enfermiça. Então se protege através de um halo luminoso a casa, para que não haja essas intervenções. Isso são energias emitidas pelos irmãos do plano espiritual. Isso vai gerar saúde ou doença, no nosso dia a dia. Eu trouxe um desenho que a nossa mente é isso aqui, que eu expliquei. Ela emite energia a todo instante. Ela emite e assimila. Então, se eu não quero o mal do outro, eu vou procurar emitir energias boas, porque eu estou emitindo a todo instante essa energia. E também estou recebendo, assimilando. Então, o que eu não quero para o outro de mal, eu também não o faço. A gente tem que colocar isso na mente. Que nós somos condutores e somos aqueles que produzem energias, boas ou ruins. É ciência, os cientistas têm falado isso, nós vamos ver ali para frente. O Espiritismo vem falando isso há muito e muito tempo. Então nós precisamos compreender que nós somos emissores e receptores de energias, boas ou ruins. E acontece isso aqui através dos nossos pensamentos. Existe no espaço onde nós vivemos uma energia maravilhosa que o Pai nos oportuniza, que nós chamamos do fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal, aos nossos pensamentos atingirem eles geram sintonias e forças. Imagine um irmão que desencarnou com problema de alcoolismo. O que vai acontecer? Nós, quando desencarnamos, não viramos santos. Nós vamos com os mesmos problemas daqui que nós vivemos, que nós construímos, partimos para o plano espiritual da mesma maneira. Ah, não, mas aqui eu tenho esse vício, depois... Não, você vai igual. E aí você vai entrar em sintonia com os irmãos encarnados ele está bebendo a bebida do irmão? Não, ele está recebendo energias desse comportamento que não é salutar. E assim está na falta de perdão, no ódio, na raiva, no sentido da posse. Tudo isso são energias. E os irmãos entram em sintonia conosco para receber essas energias das quais nós emitimos e eles se sentem beneficiados. E quando nós então temos comportamentos não muito bons, que tipo de energia nós receberemos? E quando nós temos comportamentos bons, que energias maravilhosas
receberemos. Mas isso aqui são irmãos enfermos, como nós, no dia a dia. Somos enfermos. Precisamos ainda conquistar o medicamento que o Pai deixou, né? Está aí, no fluido cósmico. Mas a força que nós damos para essas energias vai depender de todos nós. De todos. Porque se são somas de energias, os pensamentos somados, né, viram uma grande potência, ruim ou boa. Por isso que a gente tem que trabalhar na nossa transformação. Essa energia, então, ao receber a vibração mental, né, pode nos trazer saúde, né, sermos sadios, ou pode nos trazer a enfermidade. E aí, por exemplo, nós podemos dizer, não, mas eu e a esposa discutimos em casa, isso afeta os filhos, afeta essa base familiar. A gente tem que entender isso. Nós somos realmente aqueles que emitimos essas energias. Nesse livro Seara do Bem, o Divaldo Franco, através do Manuel Filomeno também, ele diz que todo o pensamento que nós cultivamos no nosso dia a dia, aqueles pensamentos, né, que está na nossa, ele incorpora a conduta do homem. O pensamento é uma força que plasma. O que é plasmar? É criar, é dar forma. Nós damos forma ao ódio, nós emitimos o ódio, a raiva, a falta de perdão para as pessoas, como emitimos também o amor, a caridade. Desejo cuja consistência, a força desse ódio talvez que nós temos, a força desse amor que nós temos, ela tem uma energia maior. E também varia de acordo com a incidência, o número de vezes que nós pensamos nisso. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com esse número de vezes que nós pensamos. Se é positivo, ótimo, vamos encher os irmãos de energia, né? Vamos nos encher também de energia. Então, o pensamento é isso, ele plasma, ele cria, de acordo com essa força que eu dou para ele, e pela quantidade de vezes que eu penso nisso, nessa ideia, então, ela gera essa situação. Quando nós falamos de fluido cósmico universal, nós estamos falando de uma energia neutra. Ela é neutra, a princípio, mas quando nós emitimos, como esse sol, energias claras de harmonização, se ali é o fluido cósmico universal, vai se encher de energias boas. Se nós emitimos energias escuras, manchas do nosso pensamento não muito equilibrado, essa energia do fluido cósmico universal vai se tornar uma energia pesada para todos nós. Para quem emite, estando mais perto, e para quem então está assimilando. A gente traz de forma de desenho para a gente entender, né? No mesmo livro Seara do Bem, ele novamente explica que esse mundo, então, ele é constituído dessa energia, né? E que a nossa mente vai fazer com que modifique esse fluido cósmico universal, onde nós podemos nos aprisionar nesses pensamentos, ou podemos nos libertar. Quantas coisas nós precisamos nos libertar? Né? Quantas coisas negativas que nós viemos aqui para a libertação. Nós estamos aqui para nos libertar das condutas perniciosas das quais nós construímos por muitos e muitos anos. É esse o grande objetivo de cada um de nós aqui nesse condomínio terráqueo. E é isso, esse comportamento então vai nos afetar fisicamente e moralmente. Ou podemos dizer moralmente primeiro, e o físico recebe essa energia, por isso nós adoecemos ou nos curamos através do nosso próprio pensamento. Os pensamentos positivos então criam um campo mental de harmonia e paz para nós, para aqueles que estão junto conosco. E os negativos, quando nós nos demoramos nele, às vezes a gente passa, né, rapidinho, mas quando nós nos demoramos, o que acontece conosco? Nós adoecemos, causa um processo de viroses, doenças, né, tanto no organismo físico como na psique, né, a questão às vezes da gente estar mentalizando muitas coisas ruins, a gente dá uma perdida em termos da mente, né, e temos processos degenerativos no corpo orgânico e mental, e também atraímos os nossos obsessores, porque nós estamos nessa conduta negativa.
Então, esses pensamentos negativos temos que observá-los e canalizá-los para um caminho melhor. Então, ao dar a direção, eu trago um monte de desenhos, é mania de professor, tá? Então, essa direção, né? Quando você dá uma direção, os sentimentos de amor, de caridade, fé e confiança, você consegue criar um campo de muita harmonia e paz. E é isso. Esse desenho parece, Roberto inventou o desenho. É isso que acontece. Isso aqui foi tirado do livro Pensamento e Vida, do Leon Denis. Quem tiver a oportunidade de ler, ele explica tudo isso aqui, passo a passo, o que acontece com os nossos pensamentos e com a nossa mente. A gente criou uma formulazinha. Se eu tenho meu pensamento positivo, eu vou me tornar sempre nobre, uma pessoa mais equilibrada. Eu não vou me transtornar diante das provocações. Nós vivemos num mundo de provocações. No trabalho, na casa, na família, no trânsito, numa loja onde você for comprar alguma coisa. Nós vivemos sendo provocados. Agora, se eu estou equilibrado, eu não me transtorno diante das provocações. Vai assimilar elas, e como você está de uma forma positiva, pensando com harmonização, isso vai passar. Não se apaixona diante das sensações sexuais, sensações de alimento, sensações da vida material. E não se descompensa enfrentando sofrimentos. Aquele coitadinho, como é que está? Deus livre, hoje está. Mas e daí? A alimentação, já comi. E o trabalho? Então, essas coisas, né? Você não pode se descompensar diante desse sofrimento. Positivo. Coisas negativas vão acontecer, eu vou enfrentar e vamos para frente. Precisamos avançar. Não deixar essas coisas nos afetar. E Jesus é o grande exemplo, né, do controle das emoções. Até não chegar lá vai demorar, mas é uma caminhada, né, não chegar lá. Ele, quantas vezes sofreu provocações, né, e nunca baixou o nível energético, mental, sempre positivo, sempre positivo. Divaldo Franco foi perguntado por que nós adoecemos cada vez mais. E aí ele diz, né, que ainda não descobrimos a técnica do amor, de auto nos amar e de amar os outros. E aí ele fala da ciência, que ele, claro, através da Joana de Ângeles, ele recebe essas informações, mas aqui ele fala dos cientistas de Harvard, que falam que quando nós amamos, pesquisas científicas, né, nós produzimos, uma palavra que tem que dividir, neuropeptídeos. Nós vamos ver o que é. O que são esses Eles são cadeias de aminoácidos. Para mais, complicou mais. O que são cadeias de aminoácidos? Né? Cadeias de aminoácidos nada mais do que são células orgânicas necessárias para que o organismo vivo possa se manter. Através aqui tem a formulazinha, mas são todas as moléculas fundamentais para o funcionamento do nosso organismo. Nós sabemos que o nosso organismo ele tem um funcionamento orgânico. Nós temos um monte de células, moléculas e que elas interagem de acordo com a maneira que nós vivemos. E os cientistas comprovaram isso, que elas nos ajudam, às vezes a recompor tecidos corporais, enzima, célula do sistema imunológico que não deixa nós adoecermos, entre outras tantas situações. Nós sabemos que o nosso corpo é cheio de situações que podemos adoecer, mas nosso corpo, ele, através do pensamento, a forma de nós viver, ele se torna autoimune contra essas doenças, e eles relacionam isso à maneira que nós vivemos. Então, quando nós amamos, produzimos essas moléculas fundamentais para o funcionamento do nosso organismo, e isso gera mais energia e mais saúde. Então ele fala que os cientistas, o que eu expliquei para vocês, só trouxe, que todas as vezes que nós amamos,
Então, quando nós sentimos esse sentimento de amor, né, todo esse sentimento bom, ele é transferido para as células endócrinas, que nada mais é que regula todas as nossas funções orgânicas, isso é provado cientificamente, passa para o sistema imunológico de proteção ao nosso organismo, para não adoecermos, né, e ficamos resistentes à invasão dos microbianas, né, no nosso organismo. Então nós adoecemos menos, com sequência nós temos saúde. Então isso é científico, não é religioso. Mas ao contrário também é verdadeiro. Quando nós temos pensamento no ódio, raiva e ciúmes, nós recebemos uma descarga degenerativa no nosso organismo. Da mesma forma, o cérebro vai produzir um hormônio que vai degenerar o organismo, ele vai ser absorvido pelo sistema nervoso central, vai se transferir lá para o sistema imunológico, quando, né, no positivo era bom, no processo negativo ele faz mal, ele vai degenerar o sistema imunológico e abre o campo à enfermidade. Comprovação científica dos cientistas da Harvard. Ele também nos coloca que nós produzimos imunoglobulina na nossa língua, só para a gente também pegar o que da questão. E essa produção, ela está ligada diretamente também pela forma positiva ou negativa que nós vivemos. Quando nós sorrimos mais, nós produzimos muito mais imunoglobulina. E quando nós somos tristes, receosos, nós produzimos menos. E isso, a imunoglobulina nos ajuda muito na digestão. Nós sabemos que é na hora da digestão também que nós conseguimos pegar os nutrientes da alimentação, né? Então é um processo científico, gente, que tanto a parte religiosa, através, né, da filosofia, religião, e a ciência nos diz isso. Então, para a gente saber que nós somos autossuficientes, desde que nós possamos mudar de rota, saímos da negatividade para a positividade, nós nos curamos, nós viveremos mais felizes. Então é a conduta de cada um de nós. E nesse livro Caminho Espírita, Chico Xavier, o Espírito, eu não lembro quem é agora, não está ali, são diversos, acho. Eu não lembro quem que foi. Ele diz assim, que enquanto nos escasseia a educação nos domínios da mente, aquilo que eu falei, dominar os pensamentos positivos, negativos, né, ódio, raiva, perdão, a enfermidade por mortificação involuntária, quer dizer, nós vamos buscar a morte antes do tempo, involuntariamente, ela desempenhará expressivo papel em nossa vida espiritual, porque a conduta vai nos fazer voltar antes ao plano espiritual, e isso vai fazer falta lá no final da conta daquilo que nós viemos fazer até aqui nesse. Então a escolha é nossa, irmãos. Pensamento positivo, buscar os conteúdos que nos agregam, que nos ajudam e termos felicidade e saúde, ou permanecer nesses pensamentos negativos, pensamentos que nos escravizam, pensamento que deixa o nosso orgulho mais elevado, o egoísmo mais acentuado, e adoecermos e ficarmos tristes. A decisão é de cada um de nós, e só somos nós os construtores da nossa felicidade, somos nós os construtores da nossa saúde, somos nós os construtores do espírito progressista que está aí para evoluir nessa escola abençoada do Pai. Então a decisão é de cada um de nós. A religião tem nos falado como devemos nos comportar, a filosofia tem nos falado como devemos nos comportar, a ciência tem nos falado como devemos nos comportar, e tudo fecha no mesmo sentido: amor, paz, caridade. Então a opção é de cada um de nós, e Jesus já nos disse: eu sou o bom pastor, tende bom ânimo cada um de nós que estamos aqui. Não deixe que esse teu coração fique perturbado pelas emoções negativas. Vai até Jesus. Nós que andamos doentes, cansados, tristes,
porque Ele vai nos aliviar. Com certeza, esse é o mestre dos mestres. Boa noite a todos, uma semana muito abençoada a cada um de nós.